Você sabe que chama a atenção um denominador comum sobre alguns casos que a gente conhece. Estou falando até do meu primo, do Chorão, que não foi suicídio, mas foi uma overdose que redundou na morte dele, infelizmente, motivada também por um desespero muito grande, por uma separação, por um final de casamento. Pode ser o pivô da história, dessa tragédia, também de outro. Meu primo tinha 41 anos de idade. Esse tem 36. O Rafa, eu me lembro bem que além de tudo que ele tinha passado naquele ano de 2008, que foi um ano negro na vida dele, teve a separação. E aí é que se começou a quebrar até chegar a dezembro de 2008 ainda. A tentativa de suicídio foi outubro de 2009, mas ele já tinha tido aquilo que poderia ter sido a morte dele, de colocar o revólver na boca, no mesmo ano da separação. E assim, aí entra filho na história, e tem um momento que nem filho segura. Isso que é importante também, porque tem uma hora que você se desinteressa da vida de tal forma que até aquele que é a coisa mais importante que você tem na vida já fica apagado dentro de você. Você tira a coisa mais importante da sua vida, que é a sua vida. Exatamente. Né? A partir do momento que você não liga mais para a sua vida, não tem como você se preocupar até com a vida do outro e valorizar a vida do outro, né? Tentar se segurar um outro. Você já era, você já perdeu o amor pela sua vida. Se você não tem amor pela sua vida, como você vai ter amor pelo seu filho? Se você não tem nem por você mesmo mais. Né? Quer dizer, e aí a separação foi um início de quebra. desânimo, ali mesmo, né? que o casamento não vá bem, não sei o quê, quando quebra a estrutura. Um desânimo muito grande. E eu tenho certeza, por tudo que está acontecendo aí, ele surtou também como eu. Porque foi uma coisa que foi de repente, né? Ele, de repente, num momento de explosão, de repente foi para o apartamento, sei lá, para chorar, para gritar, para beber, para fazer qualquer coisa, e surtou. Né? Porque Meu ninguém primo vai... também estava sozinho. Ele estava sozinho no Uma coisa apartamento. que é super só importante acharam colocar, depois. que realmente as pessoas fazem confusão, como a Cíntia bem colocou, de que o suicídio poderia ser ou uma atitude heróica ou covarde. Ela não é nem heróica e nem covarde, é uma atitude perturbada. O indivíduo está perturbado naquele momento. Né? E, em geral, ele não vem sozinho com tristeza, vem também, dificilmente a depressão está sozinha, ela está associada à ansiedade, a inquietações, medo, né? Tudo isso que vai acumulando, ou pode surtar do nada e do nada ele se matar, ou vai acumulando de acordo com os fatos. Eu acho que também isso que você está levantando é interessante. Todos nós temos um limite. Todos nós temos um limite. E por isso que nunca se testa o limite de ninguém. Nunca se testa, porque a gente não sabe a estrutura da pessoa. Né? Às vezes uma pessoa não tem uma estrutura para, de repente, ficar frente a frente com um pai que se suicidou e prefere não ver, foge, ou então não consegue trabalhar com uma separação, ou mata o cônjuge, ou se mata. Né? Por quê? Porque não aguentou a situação. E ela é difícil. E o que eu posso garantir para vocês é que a pior complicação da depressão são os pensamentos suicidas. Que pena que ainda não chegou no Brasil. O Brasil sempre é o último a saber. Existe uma medicação, que eu não vou dizer o nome, que já está sendo usada nos Estados Unidos, que após 1 hora de uso, isso vai ser uma maravilha quando chegar aqui no Brasil, após 1 hora de uso, as ideações suicidas desaparecem. Olha que maravilha. Entendeu? Vai ser uma maravilha a hora que vier para cá. Agora, que eu posso garantir para vocês que é a doença do século, eu posso garantir, e a principal complicação são os pensamentos suicidas. Suicidas, né? Fala. Sônia, só uma observação que o que causa estranheza também, é lógico, a gente nem vai conseguir esmiuçar dentro desse ponto delicado, é a forma, caso, né, o suicídio realmente seja confirmado pela polícia, é a forma, né, o cinto é enrolado em volta do pescoço. Exatamente. As pessoas, de uma certa forma, não estão conseguindo encaixar as peças. Você também não acha, Marcinha? Muito esquisito, porque você fica pensando, até que ponto você tem a força para segurar aquela ação, né? E vai ter uma hora que é tudo tão ruim que você para, não é? A reação natural do corpo é parar. É você tá pagando e soltar, né? Exatamente. É você tá fazendo força, perder o ar, tá se sufocando, soltar. Mas não esqueça que antes da pessoa fazer isso, em geral, ela está em cima de um banco ou de uma cadeira. Não, mas que tava e o que faz? A pessoa chuta e quebra o pescoço. Chuta a cadeira para frente para ele não ter como voltar atrás. Entendi. Entendeu? Porque se ele fica... E ele tem como se salvar, chega uma hora que o sofrimento é tanto que você busca, você resgata a vida. Agora, se você tem uma cadeira e você amarrou
esse cinto no pescoço. Sim, amarrou no registro. Né? Amarrou no registro também. E de repente você chuta a cadeira em que você mesmo está. Como é que você sai dessa situação? Olha, só uma coisa assim, que você está falando das ideações, né, de suicídios, a pessoa fica pensando mesmo em se matar. Tem uma hora que passa, porque, de novo, vou voltar no Rafa, que é uma prova viva disso tudo, graças a Deus, né? Ele não conseguiu. É assim, a pessoa tenta uma vez, escapa por algum motivo, ou desiste no momento em que vai tentar, mas chega um ponto que tenta de novo. E isso é uma coisa que fica deixando a família em estado de alerta o tempo todo. Dezembro de 2008, coloca a arma na boca. Outubro de 2009, ele vai e corta o pescoço. Você pôs a arma na boca, não atirou por quê? Olha, eu acho que eu fazia tempo, inclusive, que eu não falava, né, Sônia? Acho que eu falei que o pastor Jabes, né? Exatamente. Que eu entrei com ele na linha. Tava chorando muito, eu tava com uma pistola enfiada na boca. E eu tava chorando muito. Eu ia matar mesmo, eu achei que naquele momento ia ser sem dor mesmo. Você achava que não ia doer nada? Não, sabia que eu não ia sentir dor. O que você queria? Dor. Você queria apagar? Eu queria apagar para sempre, sabe? Mas engraçado que, às vezes, mesmo nesse surto, sabe, Sônia, que às vezes eu falei, poxa, eu vou me matar, e eu tinha muita gente para ligar, fazia tempo que eu não procurava o pastor Jabe, naquele momento eu procurei ele, engraçado, né? Olha que eu acho que se eu de repente você tivesse procurado... Você ligou para ele, para o pastor, quer dizer, se de alguma forma procurou engraçado, a fé. Né? E às vezes assim que aconteceu esse tipo de situação, nada aconteceu. E a partir do momento que eu não fiz nada disso, eu surtei e não lembro de nada e fiz. Agora, mas já entrando agora para você... O que ele te falou? Não, pode concluir, que depois eu quero saber o que o pastor falou para ele, que conseguiu que ele tirasse, né? Ele estava sozinho, o porque pastor daqui a por pouco telefone, também, né? a gente vai estar conversando com você, já estamos conversando com você, e eu acho que é muito importante que não só você, que eu me sinto à vontade para falar, porque sou seu amigo, frequentei sua casa, então me sinto à vontade e não estou fazendo aqui diagnóstico nenhum. Mas as pessoas com bipolaridade têm que entender que esse transtorno de humor, ele vai seguir a tua vida inteira. Então isso você sempre tem cura, que ter... vamos dizer assim? Não, tem um controle. Você tem um controle. Tem que cuidar Na disso maioria sempre. das vezes você tem isso para o resto da vida, né? Quando é bipolar. É de nascença? Hereditário. Tá. Entendi. Você vai encontrar no histórico familiar alguém que já teve problemas dessa natureza. E vai precisar de medicação, na maioria das vezes, e acompanhamento psicológico. Não como o senhor Rafael Ilha, meu amigo, fez, interromper, de jeito nenhum. E existe também um outro transtorno do humor que a Sônia colocou, que se chama distimia, em que a pessoa, antigamente era chamado de melancolia, ou então personalidade depressiva, e o distímico é um tipo de depressão que ela pode ser lenta, ela pode ser média, ela pode ter picos, só que isso vai e volta. Então tem períodos que a pessoa está bem. Depois de 5 anos, volta. Mas o distímico também tem essa propensão para suicídio? Pode acontecer com ele? Olha, ele só é melancólico, vamos dizer assim? Ele vive uma personalidade... É um tipo de depressão, né? Que tem são tipos de depressão. É a chamada depressão light? Isso. Pode ser uma depressão light, né? Mas é interessante... Uma descrição bacana. Mas é interessante que a pessoa muitas vezes pega e fala, hoje é um dia que se Deus quisesse me levar, entendeu? Seria um favor. Quando uma pessoa diz tem isso... Tem dias que a gente pensa... tristeza. Pois é. É diferente de Você já passou por isso? Já. Pois é, mas só que o distímico, você não tem só isso. Você tem outras coisas associadas a essa distimia. Você não tem vontade de se levantar um dia, você não quer ir trabalhar, né? Você pode perder ou adquirir muito peso, você passa a ter problemas com o sono. Às vezes você inicia uma tarefa, não consegue dar sequência. Tá? Bola de neve. Chora por motivos que nem você às vezes sabe. E o distímico, ele costuma ter isso meio que ao longo de toda a sua vida. Agora, o que a Lili está querendo falar? Eu posso falar. Deixa ela falar. Não, eu sei o que ela vai falar. É que ela deixou passar batido na hora que ele falou, e foi muito importante. Ele falou tudo.
A Aline, ela também teve problemas também, assim, de tipo por isso depressivo, que porque ela pesou 103, 104 quilos. Não acredito, E ela, conta. Silvia, depois eu vou te mostrar uma foto dela para você ver. Magrela. E ela passou por isso que você estava falando. magrela. Na época, ela engordou tudo, aí entrou numa depressão, tudo. Ela fez um tratamento também. Foi né? toda uma história diferenciada. Na verdade, como é assim, que foi? eu tinha 14 anos e eu tive depressão profunda com 14 anos. Eu comecei a tomar remédio, fluoxetina, na época, que era do momento, o remédio do momento, com 14 Que é o anos. Prozac, não é? O Prozac, Prozac, tá. O nome do... Fluoxetina Isso, mesmo. fluoxetina. Então, assim, eu comecei com 14 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu fui fazer um intercâmbio, né? Fui morar fora. E eu sempre fui meio cheinha, sabe? Sim. E eu fui morar fora, tudo. E o meu psiquiatra, na época, ele falou assim, você não vai viajar. Eu falei assim, vamos ver se eu vou ou não. Eu falei, por que eu não vou? Porque você não pode. Sim, eu posso, eu vou. Porque existe também uma dependência psicológica do seu psiquiatra. Isso a gente, né, tem muitos psiquiatras que querem manter aquela dependência. Assim, eles ganham mais. Então, o que acontece? Eu fui, viajei, voltei 40 quilos mais acima do, né? Engordei 40 quilos. Você mudou 40 em quanto 40 tempo? Em um ano. Em um ano, 40 40 quilos. quilos. Isso, quase Com um ano. 17 anos. Com 17, voltei com 18, 40 quilos a mais. Cheguei aos meus 103 quilos. Mais de 3 quilos, quase 4 quilos por mês. Isso. Aí eu voltei, engordei tudo. Continuei meu tratamento, mas trouxe meu diploma. Fiquei 7 anos no total. Mas você com sofreu também, né, amor? Com depressão, por causa do teu peso e todas as coisas. Sofri também. Ó, é aquilo que eu falei. Tem a causa, a consequência e a consequência da causa. Quer dizer, é cíclico. E o disparo, né? Porque às vezes você tem lá na sua receita da vida a informação de depressão. Tá lá. Tá. Mas se você está levando uma vida relativamente boa, conjugal, profissional, social, beleza. Mas eu tinha 14 Agora, anos. a hora que veio o baque, disso. se você pega um baque, uma situação difícil, por exemplo, como essa que o Rafael Willi atravessa, na em minha cima opinião. disso, Haroldo, desculpa te Pois cortar. não. O Rafael, então, ele colocou o revólver na boca, 5 anos depois ele tentou cortar o pescoço. No ano seguinte. No ano No ano seguinte, No no ano seguinte. 10 Isso meses foi dezembro de depois. 2008, outubro de 2009. 10 meses. ele Um ano fez. depois ele tentou, hoje ele está bem, está com a Aline, filho dele, está numa situação estável. Ou seja, se ele não controlar essa situação com os medicamentos que você falou, se cuidar, procurar ajuda, se ele tiver um baque daqui para frente, daqui 10 anos, é possível ele tentar isso de novo, mesmo ele tendo já o controle da situação? Não desejando isso para você, sabe? Isso é uma pergunta que muitas pessoas passam, não é? O Bruno está com o pé no Não, chão. eu entendi. Assim como você que não teve nada, desculpa te cortar. Pois não. Mas assim como você que não teve nada, também pode ter o primeiro caso. Não, claro. Mas ele tem razão. No não, entendi. O Aline. Desejo só coisa boa para você. Vamos dizer assim, o Bruno não tem esse diagnóstico. Né? Então, lógico, qualquer pessoa, eu acabei de falar, tem um limite. E um dia, esse limite ultrapassado, qualquer pessoa você fala, meu Deus Nem que do ela céu, não tenha essa ela não herança aguentou, genética. se E às matou. vezes os limites Agora, são quando você tão tem... pequenos, né? Fala. Às vezes esses limites, né, Haroldo, são tão pequenos, né? Pessoas que, né, pequenos assim, na nossa visão, né? Certo. Uma pessoa que tem um problema, o cara se separou, meu, bacana, o cara perdeu a guarda do filho, bacana, tal. Mas de repente o cara vai, perde o emprego, que ele tá há 4 anos, o cara vai, mete um revólver na cabeça e estoura a Depende da cabeça. importância que se dá. Né? É, É depende da engraçado esse importância limite, que se né? dá. Pessoas que não verdade tiveram um mesmo. histórico, né? Porque Tem tantos se falou casos que a muito gente na percebe, dependência né, de gente que química, nunca- se falou muitos anos na dependência química, que a dependência química era hereditária. E eu sempre duvidei disso, eu nunca acreditei nisso. Oi? Por quê? Os Às vezes a os pessoa tem uma psiquiatras, tendência mesmo. Quem se mas os fia primeiro, psiquiatras pregaram durante muitos anos, né, Haroldo? Mas veja bem, olha, por que se chama drogas psicotrópicas? Tropismo quer dizer atração. Então, todo mundo tem a capacidade de desenvolver a dependência química. Porque as drogas, se elas não fossem gostosas, ninguém voltava, gente. mas eu estou falando E eu vou da dizer uma parte coisa da que eu hereditariedade. nunca Todo mundo disse. sempre falou isso. Eu e nunca, durante sabe por muito que eu tempo. nunca cheirei um pó? E sabe por que eu nunca experimentei uma pedra de crack? Sabe por quê? Porque eu sei que eu ia gostar. Eu já gosto de beber, Você como você sinalizou. Eu não falei né? nada. Ele até falou que vai mostrar uma foto minha depois da casa dele. Né? Eu acho que ninguém, todo Vou mundo... voltar para a Cíntia já, conclui. Tá, então eu acho que o que a gente tem que estar atento é o seguinte, a pergunta do Bruno foi corretíssima. Se você tem isso
na sua receita de vida, e o transtorno bipolar, e você tem uma situação, ela pode se tornar como gatilho. Principalmente se você não tiver medicado. E também, no caso da bipolaridade, se você não estiver medicado e você estiver na fase de mania, que todo mundo confunde que mania é uma ideia fixa, não, mania é excitação psíquica. Você não estando medicado, é uma pergunta que eu vou lhe fazer daqui a pouco. Se você não podia estar, talvez, nesse estado e, de repente, ter tido algum deslize em toda essa história. Tá, isso a gente vai começar daqui a pouquinho, que a gente vai falar com o Rafael sobre essa bomba que ele tem para falar hoje.